Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre e, como anunciei já nossos convidados aqui, a gente está numa semana quente. Quando eu penso que vai esfriar, aí esquenta, né? Brasília, senador, eu queria começar aqui pelo senador, Osmi. A guisa de se tratar da Semana Santa. Semana Santa, né? É, Semana Santa. Mas em Brasília o terremoto é grande. Não, eu conversava com alguns amigos hoje, né? Eu estou aqui em Rio Branco desde ontem, né? Eu estou organizando aí um evento nosso que vai ter lá do PSD no dia 15, aí essa semana eu fiquei aqui em Brasília, em Rio Branco. E não fui a Brasília, mas conversava hoje com o Dr. João, que é meu chefe de gabinete, e eu perguntei, Dr. João, e a mesma pergunta que eu tinha feito para o presidente Eunice. Eu faço parte da mesa diretora e semana passada eu estava numa reunião com o presidente Eunice, eu perguntei para o presidente Eunice quando é que vai vir um vento. Como é aquele vento bom? Como é esse vento que vem? Brisa, quando você está no barco que entra um vento bom assim. Vento de popa, né? Vento de proa. Vento de proa. Aí eu falei assim... Minuano isso aqui. Aí eu falei, Eunice, quando é que vai entrar um vento assim, um vento de proa assim, para que a política, para que o Brasil possa dar passar uma semana trabalhando, 15 dias trabalhando. Ele disse, Petecão, não tem nenhuma previsão de vento de proa, não. Isso era semana passada. A previsão que nós temos aí é que vai vir uma tempestade. E a tempestade chegou, Narciso. O negócio lá hoje, eu liguei lá hoje, o negócio está feio. E é porque isso é só a Odebrecht. Isso é só a Odebrecht, não tem mais nada não. Foi só a Odebrecht. Agora imagine quando abrir os outros. Não, mas aí eu coloco uma coisa, senador. Diga. Um fato, e isso nós precisamos deixar bem claro ao Brasil, até porque eu acho que o momento é muito sombrio. Não estou entrando no mérito justo ou injusto, não é isso. A apuração tem que ser feita. Eu não acho correto, são essas... Antes, o cara está investigado, meramente investigado, aí já passa para a opinião pública, através da televisão, de tudo tal, uma condenação prévia. Mas que foi? Mas eu não vi isso. Eu não vi em momento algum o juiz lá condenando ninguém. Mas não precisa. Mas não precisa ser juiz nem promotor. É a imprensa, à medida que ela... Cria no imaginário popular que todo mundo é corrupto. Isso é ruim para a democracia. Mas, Astério, no momento que nós dispomos a ser um homem público, nós não podemos ter segredo de nada, não. Mas não é segredo. Eu não estou aqui me vangloriando e nem dizendo aqui fazendo um pré-julgamento de ninguém. Eu concordo com você. Até que se prove o contrário, que a pessoa tem o direito de se defender, que possa apresentar as provas, para mim todos são inocentes. Agora, nós, homem público, eu respondi um processo lá na Assembleia, porque os caras deram... lá na Assembleia não, lá no Senado, os caras deram um tiro na minha casa e em menos de 24 horas o secretário de Segurança disse que quem tinha tirado da minha casa era eu. Mas, por exemplo, o caso do... Daqui a pouco a gente chega, deputado Luiz Gonzaga, o senhor aí, mas, por exemplo, o ministro Gilberto Kassab aparece na lista. Em duas delações. Em duas delações, né? Duas delações. E o que o Osmi está dizendo aqui é pertinente porque no imaginário popular já está envolvido em corrupção. Mas eu não estou dizendo que o Kassab é culpado, eu estou dizendo que ele aparece em duas delações. Mas ninguém está dizendo. Ninguém está dizendo. Sentença. Entenda bem um fato. À medida em que você faz um estardalhaço, como se faz, por uma mera investigação, por mais que amanhã esse cidadão venha a ser absolvido, inocentado, jamais haverá a mesma repercussão. Ele ficará sempre... E eu vou dar um exemplo para você. Narciso, tu te lembra do Humberto Luceno? Lembro. Foi um dos homens mais extraordinários da República. Trabalhou pela liberdade. Por causa dos calendários, né? Pelo calendário que ele fez na gráfica do Senado. Na gráfica do Senado. Rapaz, fizeram um estardalhaço danado. As bicicletas do Alcine Guerra. Sim, mas quando ele morreu, mais grave, quando ele morreu, em vez de ter lá uma manchete, morreu um homem que lutava pelas liberdades e pela democracia brasileira, não, morreu o homem do calendário. Cruel. Essa é a realidade brasileira de hoje. Não somos contra a investigação, apuração, condenação. Ou absolução. Agora, esse espetáculo
Eu não sei se é bom para a democracia. Não é. Deputado Luiz Gonzaga, o PSDB também está citado, né, na lista, o próprio Aécio. Ali são quase todos os partidos que estão citados, né? Infelizmente, essa é a realidade. Agora, essas pessoas estão citadas, como não quer dizer que no final há indícios, a justiça vai investigar e vai decidir se tem fundamento ou não. Eu, particularmente, eu vou na base do sistema. E tem uma máxima que diz que o poder não deixa espaço vazio. Não. O poder não fica vazio. Não tem vácuo. Não vazio, não deixa. Os poderes da nossa república são 3: executivo, legislativo e judiciário, para conviverem independente e harmonicamente. Hoje, os nossos poderes estão vivendo dependentes e desarmonicamente, exatamente o contrário. E a partir disto, aí o que nós estamos discutindo hoje, e que eu me insurjo contra isto, é a chamada justicialização da política. Perfeito. A justicialização política. Hoje, ser político é ser potencialmente um ladrão. Você seja inocente ou culpado. Eu me lembro, quando eu fui deputado, e no momento áureo da vida deste país, que foi quando a gente se reuniu para escrever a Constituição, do qual muito nos orgulhamos. Momento que escrevemos uma Constituição pessimamente mal feita, embora muito bem intencionada. Naquele tempo, você expor um broche de deputado e senador era motivo de orgulho pessoal. Entrava num restaurante, no avião. Hoje em dia, tava você aqui na lapela, esconde esse broche para não ser considerado suspeito. É a preliminar do passo. Mas isso não é no Brasil, não, rapaz. Tá mudando, é o Mas na mundo. política não está no Brasil. Isso aconteceu na Itália, querido. Não, mas é o Não, mas está mudando. O problema é que nós não podemos mais conviver. Antigamente, onde é que tu já via falar? Onde é que vocês já viram falar que uma pessoa poderia ter 100 milhões de dólares? Peraí, vamos devagar também, né, Narciso? Você não vai dizer que está tudo. Nós estamos dentro da normalidade, não. O que esses caras roubaram nesse país foi coisa de louco, rapaz. O dinheiro que está sendo repatriado, nós temos que louvar também essa operação. E eu não estou com Ninguém está. Porque se fala assim. Lava-Jato. Não, peraí. É porque se fala assim às vezes, e aqui eu não tô aqui dando de paladino da moralidade, não. Dou graças a Deus, meu nome nunca apareceu, e eu fiz um esforço grande para não aparecer. Né? Porque hoje você começa a entender como é que era aquelas campanhas milionárias, dinheiro jorrando, né? A gente começa a ver de onde era que vinha esse recurso. Mas nós também temos que aplaudir de uma certa forma o que nós estamos vendo no Brasil, que antigamente não via. Eu estou falando para vocês, estou lá no Senado, eu não sinto prazer em ver um amigo meu, ver uma pessoa que eu convivo no dia a dia, ser noticiado nos meios de comunicação. Eu não sinto prazer com isso. Mas eu também tenho que fazer uma avaliação ouvindo a população. A população está aplaudindo o que está acontecendo no Brasil, né, Cícero? Sim, mas, senador, colocando dessa forma, dá a impressão para o telespectador que a gente é contra. Que nós somos contra qualquer tipo de apuração. Não falei isso, não. Não é isso. Tudo isso poderia ser feito dentro da lei e da ordem. Da ordem e da Constituição. Não tem problema nenhum. Isso poderia tranquilamente ser feito. E aí, vocês, senadores e deputados, são muito responsáveis por isso. O Narciso usou uma expressão no programa anterior, e eu usaria, permita-me, por omissão ou covardia, não sei qual dos dois. Quando prendem um senador da República sem base legal. Podia ser até um criminoso. Eles avalizam.
Quando tiram um presidente da Câmara dos Deputados, por mais criminoso que ele seja, e está até preso, mas não podia, a lei não permitia. E eles são coniventes. O problema todo, Luciano, que o Narciso fala sobre a desarmonia dos poderes, é porque um dos poderes, os dois poderes estão desmoralizados e enfraquecidos. Executivo e legislativo. Aí acende o terceiro, que é o aí judiciário. acende o terceiro para, inclusive, legislar. Para, inclusive, legislar. Olha a manchete, eu quero chamar a atenção, eu gostei do Márcio aqui no programa, a gente está até abrindo para... Olha ali, senador. Delações da Odebrecht mencionam os 5 ex-presidentes vivos no Brasil. Tá, mas aí vai se fazer o quê? Sim, aí a política como é que ela é? Vai se fazer ou como o quê? ela deveria ser? Vai se fazer o quê? Não, prende os 5 ex-presidentes do Brasil. Não, mas vai se fazer o quê, Astério? Prender. Ora, o problema é que as provas... O legislativo. Nenhum desses que foi citado, o Ministério Público, né, eu, até que me prova o contrário, eu tenho a humildade, se nenhum desses estiver envolvido, e vim aqui e dizer, olha, o Ministério Público errou. Aí repara. Não, repara. eu estou dizendo que repara, eu não estou dizendo que repara, eu só estou dizendo para você que eles nem apresentaram as provas. Exato. Ele nem apresentaram as provas, mas disse que tem gravação, provas de dinheiro entregue em hotéis, dinheiro entregue. Agora, o que me assusta é quando bloqueia uma conta dessa lá na Suíça. 300 milhões de reais. Não, é um exemplo. Não, eu te dou vários exemplos, meu amado. Não é só um exemplo, não. Não é só um exemplo, não. Os caras acabaram com a Petrobras, Narciso Mendes. Os caras acabaram com a maior empresa. E nós estamos falando de que aqui? Os políticos que acabaram com a Petrobras. E nós estamos falando de que aqui? Mas E nós estamos falando de que aqui? Essa foto que tu apresentou ali de quem é? É o que o Narciso está dizendo. Mas esses que já... Viu, esses que Deputado Gonzaga, o senhor está aí quieto. Não, Luiz, só para dar uma opinião aqui. Vamos ouvir o deputado Gonzaga. Olha a outra manchete aqui. Dá uma olhadinha para você ver aí. Saiu agora. Sim, esses casos que ele citou, inclusive de Petrobras, todos são condenados e presos. Foram condenados e presos. Então já foi feita justiça, aí sim. Vamos lá, reportagem. Tá vendo aqui? Ali, pode olhar ali na tela ali, ó. Saiu agora na Folha, agorinha. Conectou. Lula tinha 40 milhões em propina a sacar após mandato, diz o Marcelo Odebrecht. É muito difícil de acreditar na história dele. Tá, aí o Marcelo... Agora, para imaginário popular, ele já pegou os 40 milhões. Mas tu sabe o que é uma delação? Tu sabe o que é uma delação? O cara, para fazer uma delação, nossa, ele assina termos de compromisso. Se essa notícia aqui for mentirosa, ele vai arcar com... O cara que está preso, ele vende a mãe dele para sair de lá. Aí, meu irmão, a delação em si não é suficiente para condenar ninguém. Não, eu estou falando, por exemplo, do caso do Aécio, ele vai ter que apresentar provas. Ele veio a público e nega e contesta o Aécio Neves, que foi um que pediu a cassação da Dilma porque ela era uma corrupta, que era uma mulher corrupta, e era todo mundo corrupto, e ele pediu a cassação do registro do PT. Olha. Ele denunciou a chapa Dilma Temer e hoje está também nas cordas. E qual é o problema? Se ele errou, ele vai ter que ser responsabilizado. Aquele colega meu lá de senador do Goiás, que foi caçado. O Demóstenes. Muitos desses que eu estou vendo todo enrolado aí, eu ficava olhando, meu Deus, eram os que mais criticavam o Demóstenes. Tudo com o rabo preso. E hoje, quando essa caixa preta é aberta, estão tudo enrolado. Então é a política, por isso... Aonde nós vamos chegar? Não, fica à vontade, senador. senador. Meu querido Astério, nós vamos chegar... Meu querido Astério, eu não estou aqui, não sou nem um paladino da moralidade, não sou. Mas se não tomasse uma providência, Narciso, os caras iam quebrar tudo, o Correio. Não, isso eu concordo. Iam quebrar tudo. Os caras desviaram 6 bilhões do Correio. E nós estamos falando só da Odebrecht. Gonzaga, que ele está todo tempo fora da quando abrir essa caixa preta do BNDES, que essa aí diz que é bonita. Você mostrou aí uma reportagem que fala de 5 ex-presidentes. Sim. Eu até concordo. Eu concordo que havia corrupção em outros governos, mas nunca na dimensão do governo do PT. Eles fizeram uma coisa que nunca na história do Brasil havia acontecido. Institucionalizaram. Exatamente, institucionalizaram. Então, por conta disso, é que o país está na situação que está hoje. E o PSDB não era para ter feito o contrário? Como assim? O Aécio não era para ter
se oposto a essa situação? Sim, se o Aécio não se opôs, mas teve gente... O Agripino Maia, lá da sua terra, Narciso. Ô, deputado. Narciso, tu já viu falar de departamento de propina? Não. Não, você não viu? Não, deputado. Os caras abriram. Vamos ouvir o Narciso. Vamos ouvir o Narciso. Vamos ouvir, doutor Narciso. Se o médico faz um diagnóstico equivocado, Doente. mais equivocado será a terapêutica, o tratamento. Primeiro, há dias eu li o estudo feito da Transparência Internacional sobre o custo da corrupção e o custo da incompetência. Monetariamente, o custo da corrupção não chega a 10% do custo da incompetência. O que a corrupção faz é que desmoraliza. Se for um centavo roubado, desmoraliza o poder. Quero dizer aqui para você, deputado, me respeite os meus cabelos brancos. Embora os meus cabelos não sejam tão brancos quanto os de Osmi. E nem que, como dizia Rui Barbosa, os canalhas também envelhecem. E o Estevão Bini. O grande problema é porque nós estamos querendo inovar e nós estamos querendo inovar de forma equivocada. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. E olha, que eu acho que se não fosse o grande pecado que ele cometeu de ter comprado a reeleição, eu colocaria como o único brasileiro com possibilidade de ser chamado de estadista, né? Porque me constrange muito quando eu tenho que lembrar um estadista, eu tenho que lembrar de Getúlio Vargas, quer dizer, um maldito país que tem como estadista um ditador. Eu me recuso a isso. Agora, o que é que acontece com o FHC? Ele passou 8 anos na presidência da República e botou na Procuradoria-Geral da República um engavatador de processo contra ele. Então não podia ter processo no governo Fernando Cardoso, porque e não aconteceu isso com os governos do PT. E não estou dizendo que o PT não roubou, não, tá? vamos para o primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, conversando aqui com o deputado Luiz Gonzaga, ali do PSDB na Câmara, na Assembleia Legislativa, e o senador Sérgio Petecão, que está aqui no Acre aí há uma semana, o pau quebrando em Brasília, ele por aqui, depois do intervalo.